Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela nos revela muitas coisas que dizem respeito à nossa vida. Uma das grandes respostas para a vida que nós encontramos é o motivo de termos sido criados. Fomos criados para buscar o Senhor. Mas também a Bíblia nos mostra como nós devemos fazer isso e qual deve ser a intensidade na nossa busca pelo nosso Deus. E para começarmos esse vídeo, eu quero fazer uso de uma frase muito interessante escrita pelo pastor Tozer no século passado. E essa frase ela é interessante porque ela diz: se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um verdadeiro avivamento. As Escrituras Sagradas nos demonstram, através de vários textos bíblicos, que a nossa busca por Deus não deve acontecer de qualquer forma e de qualquer maneira. Existe um padrão que Deus determinou para que nós possamos buscá-lo de verdade. E, basicamente, esse padrão é alcançado quando o Senhor ele se torna mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. Isso fica muito claro quando nós lemos o que Deus diz ao profeta Jeremias em seu livro, no capítulo 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse versículo, ele nos dá base para que nós possamos afirmar que o interesse de Deus não está apenas no fato de nós o buscarmos, mas sim em como nós vamos fazer isso. Ele quer que nós o busquemos com tudo aquilo que nós temos, tudo que somos e tudo que nós possuímos. Eu quero deixar claro que Deus Todo-Poderoso, Ele não tem necessidade alguma que nós venhamos o buscar. Ele não precisa que nós o busquemos. Deus é completo em sua existência, Ele é pleno. Ele já o era antes de termos sido criados. Além disso, Ele é perfeito e absoluto em tudo, não tem falta de nada e nem necessidade alguma. Então, o grande beneficiado de cumprirmos o que Deus espera quando nós o busquemos de todo o nosso coração, somos nós mesmos. Quando você o busca de todo o seu coração, o beneficiado é você. Eu li certa vez uma frase, eu não me recordo onde, nem quem escreveu, mas ela diz o seguinte, ela é bem interessante: você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Essa frase ela é importante, pois ela trata de algo que nós podemos chamar de reciprocidade. Se você não está familiarizado com essa palavra, pode parecer complicado, mas reciprocidade é algo bem simples e significa ato de ser recíproco, que pode ser entendido como fazer uma recompensa ou mútuo, ou seja, quando nós fazemos algo, nós recebemos algo. Observe o que está escrito em Tiago, capítulo 4, no verso 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Agora ficou claro, né? Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós outros. A ação divina, ela é equivalente à ação humana. A aproximação de Deus para com o homem, ela é mútua e proporcional. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus se aproximará de você. A grande verdade é que a nossa atitude para com Deus é quem vai determinar como Deus irá nos tratar. No segundo livro de Samuel, capítulo 2, verso 30, está escrito: honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Aqui fica claro que quem decide se vai receber de Deus honra ou desprezo é o próprio homem e não Deus. Da parte de Deus, o que nós podemos esperar é a reciprocidade. Honra por honra, desprezo por desprezo. Queridos, que fique muito bem claro e muito bem entendido aqui que Deus não faz acepção de pessoas quando se trata de salvar o homem, mas Deus faz sim acepção das nossas atitudes. E isso fica muito claro quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, logo no primeiro livro, o livro de Gênesis, nós encontramos a história de Abel e Caim. E a Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel. O foco de Deus não estava em quem essas pessoas eram, mas no que essas pessoas fizeram quando foram ofertar algo a Deus. E a mesma coisa acontece quando nós observamos a lei da semeadura.
porque eu escolho quando plantar, onde plantar e o que plantar. Para que a colheita seja abundante, nós precisamos separar aquilo que Deus é da forma que Ele interage conosco. O meu e o seu comportamento não muda o que Deus é. Isso fica claro quando nós olhamos o que Paulo escreveu a Timóteo em seu segundo livro, no capítulo 2, verso 13, ele diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E no versículo anterior a esse, em 2 Timóteo 2,12, a lei da reciprocidade de Deus aparece de forma muito clara. Se o negarmos, ele, por sua vez, também nos negará. Aqui fica muito claro a mutualidade de Deus. A infidelidade que leva o homem a desagradar a Deus gera uma recíproca negação da parte de Deus para com o ser humano, o que nos leva a entender que aquilo que nós estamos vivendo pode não ser necessariamente a vontade de Deus, tampouco revela quem Deus é na nossa vida. Pode se tratar apenas das consequências das nossas escolhas erradas e das atitudes que não deveríamos ter tomado. Existem momentos, queridos, que nós precisamos acordar para o fato de que são as nossas escolhas, o que inclui a nossa responsabilidade de buscá-lo de todo o nosso coração e estarmos dispostos a dar tudo de nós para que nós tenhamos tudo dele, nos leva a um nível muito mais profundo de intimidade e relacionamento com o nosso Deus. Nós somos os responsáveis para que isso venha acontecer na nossa vida. É comum ouvir de pessoas que confundem as coisas, dizendo: Deus não vai revelar mais de si a uns do que aos outros, ou abençoar mais a uns do que aos outros, uma vez que Ele ama a todos igualmente. Mas o fato é que os resultados do que vivemos são frutos de quanto nós estamos dispostos a buscá-lo e nos entregarmos a Ele na nossa vida. Todos são igualmente amados pelo Pai Celestial e possuem sim o mesmo valor diante dele. Mas isso não nivela o relacionamento das pessoas com Deus de maneira nenhuma. Os que são igualmente amados por Deus podem ter um nível completamente diferente de rendição e de entrega a Ele. Eu finalizo dizendo novamente as palavras do pastor Tozer: se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um verdadeiro avivamento. Como imaginar que podemos ter mais dele sem que ele tenha mais de nós? Busque-o de todo o seu coração e de toda a sua alma. Que Deus te abençoe grandemente hoje, em nome de Jesus.